Bom dia, meu nome é Magna. Nós vamos apresentar uma aula hoje sobre os vírus e suas características. Os vírus são parasitas que se destacam principalmente pelas doenças causadas no homem. Entretanto, eles não parasitam apenas as células humanas. Esses organismos, que só reproduzem no interior das células, podem infectar qualquer ser vivo, desde uma bactéria até uma planta, por exemplo. Os vírus são bastante pequenos e não podem ser visualizados nem mesmo no microscópio óptico. Além disso, não possuem célula, sendo assim, não são considerados por muitos pesquisadores como seres vivos. Eu vou mostrar para vocês uma foto agora. Eles são formados por células proteicas chamadas de capsídeo, que envolvem o ácido nucleico, que por sua vez pode ser um DNA ou um RNA, com exceção de poucos vírus que apresentam os dois tipos. O conjunto do capsídeo com o ácido nucleico é chamado de nucleopsídeo. Alguns vírus, chamados de envelopados, apresentam ainda uma proteção lípida externa. O envelope viral, esse envelope é derivado de membrana da célula hospedeira. Os vírus podem ser classificados de acordo com o tipo de material genético encontrado e a forma que utiliza o metabolismo da célula hospedeira para a reprodução. Virose. Devido suas características de não possuir metabolismo próprio a ser uma parasita intracelular obrigatório, podem causar doenças em humanos. Existem diferentes formas: transmissão viral, ar, gripe, resfriado, pneumonia, meningite, catapora, varicela, sarampo, cachumba, rubéola, mononucleose, citomegalovirose, varíola, fluidos corporais, ebola, água, desinteria, rotavírus, hepatite A, animais, raiva, transmitido por morcego, cão e gato, zika, chikungunya e dengue, transmitido pelo mosquito aéreo egípcio, febre amarela, transmitido por mosquito, Sabetes ou Aemogopgus, relações sexuais, HIV, herpes genital, condiloma genital, hepatite B e C. O processo de replicações dos vírus possui 5 etapas: adsorção, separação dos ácidos nucleicos do capsídeo, expressão e replicação de ácido nucleico, montagem, liberação e transmissão. E o coronavírus? O coronavírus que causa a doença do Covid-19 é apenas um tipo de coronavírus dentre os vários existentes. O coronavírus recebe este nome porque o seu envelope possui proteínas em formato de bastão, dando o aspecto de coroa ao vírus. O fato de o vírus ser envelopado é o motivo pelo qual as medidas de profilaxia incluem o uso de sabão e do álcool 70. Com o envelope viral, é composto de uma bicamada de fosfolipídios, o que chamamos popularmente de gordura. A ação destes agentes químicos remove o envelope e também desnatura os ácidos nucleicos, inativando os vírus. Note que não é correto o uso da expressão matar o vírus, pois os vírus não são considerados seres vivos. Alguns acreditam que os vírus são a forma mais antiga da vida. Os vírus ficam esperando uma célula para invadir entre a vida e a morte.
Algum pode suportar séculos, esperando para se reproduzir, já que esse é o único objetivo do vírus. Os vírus, quando são soltos no ambiente, eles ficam esperando a próxima criatura aparecer para infectarem e se propagarem. Os vírus só conseguem sobreviver invadindo outras células. Para esse propósito, é quando eles usam a célula humana para a humanidade, como guerras e desastres naturais. Os vírus da gripe, no século XX, foi chamado a influenza pelos italianos, porque eles acreditavam que eles eram causados pela influência da força da lua e das estrelas. Perdão, é o século XV. No século XV que aconteceu isso. A variola é um vírus muito antigo, citado pela primeira vez em 3.000 anos na China. Existem 7 tipos diferentes de herpes, incluindo a catapora. A febre de curu é transmitida ao comer cérebro humano e é restrita aos canibais de Nova Guiné. Cada gripe pode parecer a mesma, mas não é. Existem centenas de vírus de gripe. Ao longo da vida você pode pegar até 50 deles e a lista ainda não acaba. Vai do resfriado comum até a gripe mortal. O vírus é muito difícil de ser observado. Tem que ser através de microscópio óptico de alta qualidade. Examinando com atenção, percebemos que os vírus diferentes formatos geométricos. O vírus da AIDS possui material genético suficiente para o autor para se automultiplicar, mas eles precisam de uma célula para essa multiplicação. Lembrando que a célula-alvo não precisa ser humana ou animal. Pode ser vegetal também. As células das tulipas são muito utilizadas em estudos sobre vírus. De que forma podemos lutar contra o vírus? Comendo bem, se higienizando de forma correta, estando sempre com vacina em dias, converse com seu médico e siga as orientações dadas por ele. A variola foi o primeiro vírus a ser erradicado através de vacinas. É um forte empenho de profissionais da saúde. Então, minha aula foi sobre vírus, tá? A gente falou sobre as características dos vírus e a gente tentou apresentar, né, de que forma é a transmissão e falando também do coronavírus, que é o que está mais em alta hoje, né? A perfeição. Tá? E aí a gente vai encerrar a aula. Eu acredito que deu para entender e que a gente vai tirando as dúvidas no decorrer do processo, né, da aula. E obrigado.